Uma dúvida recorrente que eu venho observando nos últimos meses com a galera de computação é se em pleno 2020, com esse monte de cursos esparramado na internet, ainda vale a pena você ir para uma faculdade para conseguir um diploma. Então nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião para vocês com base em tudo aquilo que eu já vivi nos últimos anos. Então bora pro vídeo e tomara que meu pai não assista ele. Fala Dev, meu nome é Lucas do Show, bem-vindo ao Debug, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um tema em que eu venho me deparando muito na internet nesses últimos meses, que é se vale a pena ter um diploma em pleno 2020. E só para deixar claro, essa vai ser a minha opinião com base nos últimos 15 anos que eu tenho como programador. E antes de contar a minha opinião para vocês, eu acho que seria legal você saber um pouquinho da minha história. Eu aprendi a programar com 15 anos de idade, quando eu fui fazer um técnico em informática, e eu aprendi nessa época PHP e C. E eu fui me apaixonando por lógica. Naquela época eu não tinha certeza exatamente do que eu ia fazer com a minha carreira, então programação para mim não era nada mais do que um hobby. Eu acabava criando alguns sites, fazendo alguns programinhas em C, para validar minhas respostas dos exercícios de matemática e física na época do colegial. Bom, e os anos foram passando, eu realmente decidi continuar nessa área de computação, eu decidi fazer faculdade de ciências da computação, eu concluí ela em 2015, e no período que eu estava na faculdade, eu ainda fui estudar um ano na Holanda. Então, fazendo uma continha de padaria aqui, seriam mais ou menos uns 10 anos gastando tempo e dinheiro, estudando um monte de coisa que eu nunca vou usar na minha vida, e os últimos 5 anos trabalhando no mercado de TI, ganhando dinheiro e aprendendo coisas realmente interessantes para a minha vida profissional. Então, a conclusão lógica para esse vídeo é que em 2020 não vale a pena você ter um diploma em ciências da computação. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que... Não, peraí, não é bem assim. Infelizmente, quando eu olho para trás e vejo a grade curricular do meu curso, eu vejo que teve muita matéria que só serviu para roubar o meu tempo. E algumas que teoricamente seriam muito importantes para o cargo que eu exerço hoje, como por exemplo, engenharia de software, eu não aprendi nada. Digamos que os 6 meses que eu gastei fazendo essa matéria, eu poderia facilmente ter ido na internet e aprendido uma coisa muito mais relevante para mim em um vídeo no YouTube, por volta ali de 2 horas de estudo. Eu perdi várias noites de sono reinventando a roda, criando listas, fazendo algoritmos de ordenação, e eu sempre ficava pensando, cara, pra que eu tô refazendo isso, sendo que já existe e de uma forma muito otimizada? Também eu ficava pensando aonde eu vou usar esse tal de Big O. E o Git que é bom, ninguém falava nada na época da faculdade. E hoje, olhando para trás, eu vejo que a resposta é muito simples. É muito importante você aprender conceitos. Entender de uma forma consciente para que tais algoritmos existem e quais os problemas eles resolvem. E cá entre nós, não é tão ruim assim ficar reinventando a roda, sendo que toda vez que você for reinventar ela, você vai estar tentando fazer de uma maneira melhor. Mas por que geralmente na computação todo mundo tem essa falsa ilusão de que é só ir para a internet, estudar alguma coisa e tudo vai dar certo na sua vida? E eu vou te falar que é por causa de 3 pessoas. E essas 3 pessoas são o Bill Gates, o Mark Zuckerberg e o Steve Jobs. E eles são muito citados como pessoas da computação que largaram a faculdade e se deram muito bem na vida. Mas vale ressaltar que eles não largaram a faculdade para ter um emprego CLT ganhando R$2.000 por mês, correto? E mais uma coisa que vale lembrar é que eles não largaram qualquer faculdade, eles simplesmente estudavam em Harvard. Digamos que eles já estavam no topo da cadeia alimentar da computação. E essas histórias elas não servem de base para você pegar e largar sua faculdade ou largar seus estudos, mas sim para te incentivar a sempre estar empreendendo e aprendendo coisas novas, independente da época da sua vida. E trazendo um pouco para a nossa realidade, o mercado de tecnologia no Brasil é um mercado altamente rentável e lucrativo, e com uma demanda cada vez mais alta por profissionais de TI. E quanto mais tempo vai passando, surgem mais concorrência e mais pessoas entram nesse mercado para tentar abocanhar uma fatia dele. E é aí que o diploma pode ser um diferencial para você entrar nesse meio numa posição um pouquinho mais estável, já com um salário mais acertado. Então, olhando para essa regra, quanto mais tempo passar, maior a concorrência você vai ter no futuro para entrar nesse mercado. Mas não adianta nada você ter um diploma e não entender nada do que está acontecendo no mercado de computação do Brasil. E sim, galera, infelizmente, depois de 4 ou 5 anos na universidade, você poderá não sair preparado para o mercado de trabalho, principalmente se sua faculdade, assim como a minha, for bem focada em pesquisa. Mas não se deixe enganar, se você não sair preparado para o mercado de trabalho, a culpa não vai ser da universidade, e sim sua, meu caro coleguinha. Só vai depender de você sair bem preparado da faculdade para o mercado de trabalho. A universidade ela vai servir como um guia e vai te dar uma base bem sólida de conhecimento. E provavelmente você vai fazer várias matérias que não vai servir para nada no meio que você quer atuar.
mas a maioria delas servirá sim para alguma coisa. E aí, enquanto você estiver na faculdade, busque aprender por fora o que o mercado está utilizando naquele momento. E aplique esse conhecimento que você está aprendendo no mercado no seu dia a dia. Aplica ele nos seus projetos da faculdade, nos seus projetos pessoais e busque sempre melhorar a sua técnica de programação ou sua técnica em determinada matéria, mesmo que seu professor insista em utilizar aquela tecnologia ultrapassada que só ele conhece. E galera, nesses últimos anos que eu venho atuando no mercado de trabalho, eu já trabalhei com todos os tipos de pessoas, com diploma, sem diplomas, que estão na faculdade. E eu só descobria qual era o nível de ensino dessa pessoa quando eu perguntava. Eu tenho um amigo, um dos melhores que eu já trabalhei, ele é engenheiro de software e ele nunca se formou. Ele é um cara que já está há mais de 8 anos na faculdade, mas ele fala que não acha necessidade de ter um currículo, e ele sempre está trocando de emprego e ganhando cada vez mais. Então, galera, realmente não é necessário você ter um diploma para atuar com computação aqui no Brasil. A faculdade ela vai servir como um guia para você e provavelmente tudo que o mercado está usando você vai aprender ali por conta própria ou quando você realmente estiver trabalhando. E se você já conhece alguém que está nesse meio, que pode te ajudar a começar a trilhar seus passos e você acha que só com a ajuda da internet você vai conseguir todo o conhecimento necessário para trabalhar no mercado, vai na fé. Mas não se esqueça que ainda assim existem algumas empresas que para te contratar vão exigir o seu diploma. E com isso, galera, eu falo que não existe resposta certa para devo ou não devo ter um diploma em 2020 em computação. No meu caso, eu acredito que foi muito importante eu ter o meu diploma, principalmente nesse ano que eu fiquei fora do Brasil, estudando na Holanda, mas eu acho sim que eu poderia ter feito um curso menor, talvez sistemas de informação, e ao invés de ter gastado 5 anos na minha graduação, ter feito ali em 2, 3 anos no máximo. Se eu tivesse feito algum curso com menor duração, provavelmente evitaria muito estresse que eu passei nos meus anos de graduação e também eu focaria muito mais naquilo que realmente me interessava, que era a parte de programação. Mas se diferente de mim, você não tiver muito afim de trabalhar com desenvolvimento de sistemas, mobile ou alguma coisa relacionada à criação de sites, e você quiser trabalhar com Big Data ou inteligência artificial, alguma coisa nesse ramo, você vai sim precisar de uma faculdade e quem sabe até uma pós-graduação. Então o dilema de ter ou não ter o diploma pode variar muito entre a empresa que você quer trabalhar e o ramo que você quer seguir. Infelizmente não é fácil eu chegar aqui e falar para você se você deve ou não ter um diploma para ser bem sucedido no mercado da computação. Mas uma coisa é certa, independente se você tiver ou não um diploma, você vai estudar muito ainda nessa sua vida. E aí eu faço a pergunta para você, você vai ou não ter um diploma para trabalhar com computação? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se você não gostou, escreve aqui nos comentários que tipo de vídeo você quer ver e até a próxima!